Rússia se declara como vencedora do conflito que aconteceu em Belgorod por conta de insurgentes russos que estavam no território da Ucrânia, pelo menos segundo a Rússia. Quais as consequências disso, sabendo que, segundo o departamento, o Ministério da Defesa da Rússia, esse ataque ao território da Rússia teve participação direta e indireta dos países ocidentais. É uma esticadinha de corda da OTAN. Notícias importantes também relacionadas às sanções econômicas contra um dos principais produtos de exportação da Rússia. Vamos colocar em terceiro lugar, só atrás de gás natural e petróleo, que são os diamantes. Eu diria que, por conta principalmente da Bélgica, foi um dos últimos produtos a serem sancionados contra os russos. Notícias importantes também relacionadas a Medvedev, que faz parte do Conselho de Segurança ali da Rússia. É um conselheiro importante do Putin, que garante que o Ocidente quer destruir a Rússia e mais, os americanos, em conjunto com a OTAN, eles devem ressarcir os russos pelos danos causados pela guerra. Os Estados Unidos garante, a partir do porta-voz da defesa dos Estados Unidos, que é o Matthew Miller, que sim, os americanos vão fazer de tudo para que os F-16, os caças modernos, que era superior aos MiG-29 até então utilizados pelos ucranianos, cheguem ao território da Ucrânia. Como isso vai ser feito, vamos discutir no vídeo. E para finalizar, pessoal, Rishi Sunak declara, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, que sim, a OTAN, o Ocidente, não quer a paz nesse momento, ou pelo menos não um cessar-fogo. Vamos entender já o porquê. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, é muito baratinho. E você vai ter conteúdos completos ali, tá? Desde a aula da geopolítica do Japão, geopolítica da China, questões atuais como o Sudão, como a questão em Israel, sobre o golpe em Myanmar, tudo que você possa imaginar. Tanto da geopolítica internacional como da geopolítica brasileira, está na plataforma por um preço muito, muito, muito barato. Beleza? Então, link na descrição que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, até esqueci de falar na introdução, né? A gente também tem uma notícia importante, eu diria de um enfraquecimento, digamos, da relação entre Armênia e Rússia. Falei para vocês ontem sobre a questão em Nagorno-Karabakh, que aparentemente o primeiro-ministro, a revelia de parte da população armênia que não reconhece isso, mas aceita reconhecer o território de Nagorno-Karabakh como um território do Azerbaijão, desde que o Azerbaijão garanta a soberania das populações ali, um respeito e uma não violência contra os descendentes de armênios, ou os armênios que vivem em Nagorno-Karabakh. Eu diria que isso vai muito na contramão, claro, né, do que a Armênia sempre quis, inclusive o primeiro-ministro, se de fato fizer isso, mesmo com a promessa do Azerbaijão de respeitar os armênios que ali vivem, pode ser considerado como um traidor por grande parte da população. Mas mais do que isso, analisando a geopolítica internacional, isso é um duro golpe na Rússia. Vai lembrar, pessoal, que a Rússia, em conjunto com alguns membros do Cáucaso e da Ásia Central, ainda formam uma espécie de aliança militar. E a Armênia se sentiu não muito defendida pelos russos, sendo que o Azerbaijão claramente era defendido pelos turcos. Ou seja, foi um golpe, digamos assim, na Armênia, e isso pode estremecer bastante a relação entre Rússia e Armênia, tá? Isso é um ponto bem importante. Outra notícia relevante está ligado à declaração de vitória do Ministério da Defesa da Rússia. Eu gravei para vocês aqui um vídeo ontem relatando o que estava acontecendo na porção oeste da Rússia, região de Belgorod. A gente teve avanços de um grupo de rebeldes russos que, segundo as denúncias, estavam instalados na Ucrânia e eles prepararam um ataque contra o território de Belgorod. Conseguiram, pessoal, avançar em duas cidades, principalmente. A Rússia mobilizou parte das suas tropas e instalou nas cidades que foram atingidas uma lei antiterrorismo, que é uma lei que, na prática, acaba com as liberdades individuais, instala um toque de recolher, praticamente um estado de sítio ali no país, para conseguir controlar as manifestações, né? Para conseguir controlar os ataques que estavam rolando.
Esses ataques, a Rússia considera que tiveram participação direta do mundo ocidental, porque os equipamentos que estavam sendo utilizados, os veículos antimina, as roupas, o equipamento, grande parte era do mundo ocidental, tá? Ou era dos ucranianos, ou veículos que foram dados pelos Estados Unidos para os ucranianos que estavam sendo utilizados, enfim, tá? Mas esses rebeldes, eles eram da Rússia e atacaram a Rússia. Por isso a Ucrânia fala que ela não tem participação direta nesse ataque. E óbvio, né, pessoal, a Rússia considera por princípio constitucional que ela pode fazer um ataque nuclear se ela for atacada por um outro estado. Mas e por insurgentes da própria Rússia? E se russos atacarem a própria Rússia? Será que isso merece? Aparentemente, não. Deixando bem claro, né, que eu falei para vocês, que a gente teve declarações do Ministério da Defesa da Rússia falando que os 70 combatentes foram eliminados, bem como 4 veículos de combate e 5 picapes. Segundo a Rússia, tudo isso foi feito para desviar o que eles estão chamando como a maior vitória dentro do continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito em Bakhmut. Cara, a gente já tem o grupo Wagner, o Prigozhin, declarando vitória, a Ucrânia não reconheceu, mas a própria comunidade internacional já reconhece, né, como Bakhmut, dominada pelos russos, inclusive com o Prigozhin anunciando a sua saída do dia 26 até o dia 1º de junho. Eles vão sair, tá? E aquilo vai ser dominado pelos ucranianos, pelos russos, aliás, tá? Então, segundo a Rússia, tudo isso foi um grande ataque, enfim, para desviar as atenções da vitória em Bakhmut. Mas os russos venceram. Fato é, eu diria para vocês que esse grupo, chamado de Grupo pela Libertação da Rússia, né, ou algumas traduções similares, ele não contava com a vitória, né? Se de fato o que a Rússia está falando for verdade, convenhamos, é uma informação do Ministério da Defesa da Rússia. Não sei até que ponto a gente pode considerar como 100% verdadeiro, né? Mas 70 combatentes, galera, nem que a Rússia fosse, né, um país totalmente enfraquecido. Então, penso eu que foi muito mais para fazer uma propaganda. A bandeira do grupo, por exemplo, foi vista também circulando Moscou. Então, para mostrar que existem rebeldes, pô, isso foi falado no mundo inteiro, né? Então, existem russos que não estão satisfeitos com o governo Putin. Foi para demonstrar um certo apoio para a Ucrânia e para fazer uma propaganda. Não que eu ache que fosse, nossa, um grande ataque, enfim. Mas, de novo, né, a Rússia pode considerar que houve uma intervenção estrangeira e significar algum tipo de retaliação maior contra os ucranianos, coisa que eu, particularmente, acho que tende a acontecer, tá? Outra notícia, cara, importante, tá ligado? As sanções contra o terceiro principal produto de exportação dos russos. Tô falando para vocês dos diamantes, tá? A Rússia, ela lucra, estima-se aí, de 4 a 5 bilhões de dólares anuais só com a exportação desse produto. Esse só tá atrás, claro, do gás natural e do petróleo, né? Estima-se, galera, que hoje a Antuérpia, né, localizado na Bélgica ali, que é o grande centro dos diamantes do mundo. Poxa, todo mundo aqui, claro, né, quando vai comprar um diamante, quem não viaja para Antuérpia, né, para comprar um diamante, claro. Tô brincando, né? Mas a Antuérpia, galera, comercializa, estima-se, 85% dos diamantes brutos comercializados pelo mundo e 50% dos diamantes laptados. E estima-se também, de maneira aproximada, que 1/3 disso venha dos diamantes da Rússia. Tá? A Rússia é um dos maiores produtores, se não o maior, produtor de diamantes do mundo. E isso tinha escapado das sanções, pelo menos até o momento, eu já vou discutir para vocês o porquê. Mas na reunião do G7, a revelia, eu diria, da Bélgica e da própria Antuérpia, que é esse centro econômico dos diamantes, foram aplicadas sanções, inclusive a essa produção. Sabe por que foi, digamos, adiado até hoje, né, até recentemente aí, essas sanções contra os diamantes russos? Primeiro porque é muito fácil você escapar dessas sanções, porque, convenhamos, você pode vender diamante por vários lugares. E aí os principais escapes seriam Dubai, por exemplo, e a Índia. E, galera, convenhamos, se não for feito um jeito direitinho de fiscalização de origem desse diamante, esse diamante pode vir pela Índia e ser revendido para Antuérpia do mesmo jeito. Mas, segundo o G7, eles vão fazer todo um sistema, tá, de mapeamento ali da origem do diamante para não aceitar mais os diamantes russos, para não financiarem a máquina de guerra que é a Rússia, segundo, claro, as declarações do G7. A Bélgica, a Antuérpia, não queria isso, porque sabe, galera, que grande parte dos diamantes vem da Rússia, e isso pode representar, em números preliminares, cerca de um aumento de 10 mil desempregados diretos e indiretos só com a não venda, né, desses diamantes, além da ascensão de outros polos importantes que poderiam substituir, eventualmente, a Antuérpia como essa referência nos diamantes internacionais. Ou seja, até que ponto seria prático?
A gente não sabe, no final das contas. Pode ser que acabe com a hegemonia da Antuérpia como essa grande referência e ainda não consiga abalar muito a Rússia, visto que diamante, cara, é muito bem quisto pelo mercado internacional, independente por onde esse recurso entre, tá? Então, eu diria que foi uma coisa que desagradou um pouco, né, a União Europeia, principalmente a Bélgica, mas pelas próprias palavras do Zelensky, né? A paz, ela é muito mais importante que o diamante. Então, meio que ela foi obrigado a se mobilizar favorável a essas sanções. A gente teve hoje também, pessoal, o Dmitry Medvedev, para quem não sabe, é um conselheiro importante do Putin do setor de segurança e que, inclusive, já foi presidente da Rússia no passado. Quando o Putin virou primeiro-ministro, não podia se reeleger, e aí o Medvedev virou presidente, mas muito mais visto, cara, quase como um... Vamos colocar um fantoche, vai? Meio pejorativo, né? Mas como se fosse uma espécie de fantoche do Putin, só porque o Putin não poderia se reeleger no final dos anos 2000 até 2012, 2008 até 2012. Mas é um grande aliado do Putin, né? Isso que interessa. E o Medvedev deu declarações, cara, bem fortes, deixando bem claro que o Ocidente, ele não tem outro objetivo que não seja a destruição do Estado da Rússia. Assim como já quis destruir a antiga Rússia na época da União Soviética e conseguiu a fragmentação territorial, hoje quer a separação das várias províncias, né? Dos vários espaços ali da Rússia. Só que, segundo ele, né, não vai conseguir, porque a Rússia é muito forte e tal, né? Todo esse papo aí. O Medvedev, galera, pra quem é velho de guerra aqui do canal, sabe o que eu falo, né? Toda vez que ele fala, se prepara que lá vem bomba. Mas muitas vezes as bombas, elas são... Sabe quando meio que perde a credibilidade? Ele, de novo, falou em retaliação nuclear. Cara, deve ser, sei lá, desde que eu gravo o vídeo aqui da guerra da Rússia e Ucrânia, a 100ª vez que ele fala sobre retaliação nuclear. Uma coisa é o Putin falar, outra coisa é o Medvedev falar, né? Mas outra declaração que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês está relacionado aos financiamentos. Porque, segundo o Medvedev, ele meio que inverteu o que o G7 está colocando, né? Porque o G7 coloca que os fundos os investimentos, né? Que a Rússia faz, enfim, os ativos russos espalhados pelo mundo, eles estão congelados e grande parte deles serão utilizados para a compra de equipamentos e armas para os ucranianos e para a recuperação da Ucrânia pós-guerra. Estima-se, galera, um gasto aí na casa das dezenas, centenas de bilhões de dólares só para a reconstrução do território ucraniano. O Medvedev, ele inverteu um pouco a lógica. Inclusive falou que regiões como, por exemplo, Mariupol, Zaporizhia, Bakhmut, por exemplo, estão completamente destruídos por conta dos Estados Unidos. Então, que finalizada a guerra, a Rússia vai ter que gastar uma grana pesada para conseguir recuperar esses territórios, e isso tem que vir a partir de um plano de reconstrução financiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Galera, convenhamos, eu não acho, tá? Isso é irônico, claro que não vai, né? Que Estados Unidos e União Europeia ajudarão a reconstruir a Rússia, eventualmente, né? Caso eventualmente a Rússia, de fato, consiga dominar as regiões que foram invadidas frente aos ucranianos. Lembrando que essa questão das sanções foi discutida novamente pela Rússia com a Dilma. A Dilma, para quem não se lembra, ela é a presidente atual do NDB, que é o Banco dos BRICS. E a reunião que vai rolar no futuro próximo na África do Sul, um dos pontos que será discutido é a questão da desdolarização da economia mundial. E, galera, a Dilma vai ter um papel central mediando o Banco dos BRICS, com a entrada possivelmente de Emirados Árabes, a entrada de Síria, a entrada de Arábia Saudita, Indonésia, Egito, não sabemos mais quais países vão entrar, a entrada desses países num processo também de desdolarização da economia mundial. É ponto para a gente ficar bastante atento. A gente teve uma declaração também, galera, bem importante, do Matthew Miller, para quem não sabe, é o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele falou em nome do presidente dos Estados Unidos, falando que o Biden deu orientações claras para ele. A vez e a hora agora é da gente conseguir uma aliança para que os F-16 cheguem à Ucrânia. Quando a gente pega do ponto de vista militar, talvez a principal discrepância em relação a nível de armamento seja nos caças. A Ucrânia conseguiu um pouquinho de caça MiG-29, pessoal, da antiga União Soviética, que não bate de frente hoje com os caças atuais da Rússia, e eu diria que em número mesmo de caças, para você conseguir fazer um contra-ataque, como os ucranianos estão aventando, estão ventilando, que deve começar agora, final de maio, comecinho de junho, você precisa ter caças também. Não adianta só equipamentos terrestres, precisa de caça também, né? E os russos, nesse ponto,
eles são mais poderosos. E existe uma coalizão do Ocidente, liderada ali pela Bélgica, liderado pelo Reino Unido, Portugal, a Alemanha falou que não tem os caças F-16, mas que ajudaria com financiamento, que está a fim de conseguir esses caças F-16 para os ucranianos. Aí sim os ucranianos conseguiriam bater de frente. Claro que, de novo, né, sempre ressalto, mandar caça não é uma coisa banal, cara, precisa de treinamento e tal. Estima-se quase 18 meses de treinamento, tá? Então não é tipo de hoje para amanhã, pronto, os ucranianos já têm caça F-16. Mas eles devem chegar. E segundo o porta-voz da defesa dos Estados Unidos, é prioridade do governo Biden. Porém, pode ter um pequeno probleminha. Eu falei para vocês que até 1º de junho, a própria Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, garante que se o Congresso e o Poder Executivo não entrarem num consenso, pode ser que falte recursos para que os Estados Unidos consigam pagar suas contas. Quanto mais aprovação de novos pacotes, novos planos econômicos para apoiar os ucranianos. Lembrando também que a gente vai ter eleição nos Estados Unidos e os 2 candidatos republicanos favoritos, que é o Ron DeSantis, governador da Flórida, e o Trump, se ele conseguir realmente se candidatar, já se demonstraram não muito favoráveis a uma continuidade do apoio financeiro à Ucrânia, pelo menos não do montante como os Estados Unidos vem fazendo hoje, pensando mais nas questões internas, solucionamento da inflação, recuperação econômica, do que propriamente uma ajuda aos ucranianos. Então não sei, né, se de fato essa coalizão dos caças vai conseguir chegar. E para finalizar, galera, a declaração importante do Rishi Sunak, tá? Que quando você olha o título, né, fala assim, já sei e tal. O que o Reino Unido está colocando, o Rishi Sunak? Que nesse momento eles não defendem um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Tá vendo, professor? Eles querem a continuidade da guerra, tal. E não que eles não queiram, tá? Mas nessa declaração, só olhar a manchete pode dar uma impressão errada. Porque, segundo ele, um cessar-fogo nesse momento daria uma vitória aos russos. Em que sentido, professor? Se realmente, né, a gente tiver um cessar-fogo e começar um período de negociação, como a África do Sul está garantindo, com a União Africana e alguns membros, né? A Zâmbia, Senegal, Congo, Uganda, Egito e África do Sul, eles se juntaram, galera, para fazer uma mediação, inclusive segundo palavras do próprio presidente da África do Sul. Tanto Putin como Zelensky concordaram com a África mediando um acordo. Olha que importante, hein? Se a África conseguir mediar a situação, o Brasil, eu diria, galera, que depois da reunião do G7, não está muito bem cotado pelos ucranianos, é fato, né? Mas essa tentativa de paz não pode vir com um cessar-fogo, porque um cessar-fogo com a Rússia ainda invadindo, ainda ocupando os territórios que foram invadidos frente à Ucrânia, significa um reconhecimento de uma derrota, ou de uma negociação que parta de um país que foi invadido. Enquanto a Rússia tiver tropas na Ucrânia, não pode começar nenhum tipo de acordo entre ucranianos e russos. E aí, concorda com essa proposta, essa postura do Rishi Sunak? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.